Povo de Deus, povo abençoado. Dando uma passadinha aqui para a gente deixar registrado aqui um ensinamento visando o bem-estar, né, da nossa comunidade. Caso você passou por aqui ou viu esse conteúdo, gostou, para nós vai ser assim de muita alegria, motivo de alegria, né? Porque nós propomos no nosso coração desde sempre fazer esse humilde canal para ajudar a ajudar os nossos irmãos na fé, nas nossas congregações, quando não registrar sempre bons momentos na nossa vida aqui e registrar sempre alguma coisa que futuramente meus filhos eles possam desfrutar disso aí, né? Apesar que na minha convivência com eles eu me dou como pai, né? E não só com ele, mas com a minha esposa. O tema de hoje é: podemos ordenar anjos a trabalhar em nosso favor ou conjunto, né, conosco, de maneira podemos ativar os anjos. É bíblico isso? Qual o respaldo que nós temos bíblico e teológico a respeito de ativação de anjos, que é uma moda hoje, né? Uma moda no meio evangélico, e o meio evangélico é cheio de modismo, e aí nós vemos pessoas que ativam anjos para expulsar demônio, que ativam anjos para enviar a bênção para a casa de alguém e tal. Eu vou ler aqui um rápido comentário e só na leitura do comentário, desse comentário, eu talvez acrescente aqui alguma coisa, né? Você vai perceber que não há nenhum fundamento nisso aí, certo? Não passa de balela, besteira, bobagem, né? Mas tem algo importante a falar sobre isso aí. Vamos lá. As pessoas de hoje em dia são fascinadas pelo conceito e estudo dos anjos. É um negócio que mexe com todo mundo, né? Na teologia, nós chamamos isso aí de angelologia. Os anjos são retratados em tudo, de joias, em joias ou em decorações natalinas, em filmes, programas de televisão e etc. Como algo sublime, algo mágico, poderoso, etc, etc. Muitos cristãos também acreditam que têm autoridade de dar ordem a anjos e ativá-los, né? Ativar o agir deles. Enquanto outros acreditam que podem até comandar a ação dos anjos e até mesmo comandar a ação de demônios só pelo fato de usarem o nome de Jesus. Agora nós vamos ver o contexto bíblico, né? Não há nas escrituras aonde os seres humanos são capazes de ordenar ou comandar ou ativar os anjos. Não existe nenhum respaldo bíblico para isso. Não há. Ponto final. Seja usando o próprio nome de Jesus ou não, né? Se com o nome de Jesus já não tem, imagine sem o nome dele. Não existem passagens na Bíblia que afirmem que o homem tenha controle sobre o trabalho dos anjos. Sabemos que são seres que têm uma posição mais elevada do que a nossa, é o que a Bíblia pelo menos diz, né? Numa questão posicional, os anjos, eles estão acima de homens. E isso nós vemos lá, por exemplo, no Salmo de número 8, verso 4, né? Quando diz, por exemplo, eu vou ler o Salmo 8, verso 4 aqui, em algumas versões. Deixa eu abrir aqui, estou com a minha Bíblia aqui também comigo, mas como eu preciso de várias versões, eu vou abrir aqui no meu computador. Salmo 8, se você puder me acompanhar aí, rapidinho seria bom, né? Eu sei que o vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas tudo para a glória de Deus, né? E o verso 4, vamos lá, diz assim o texto. Quando admiro o céu, obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali estabeleceste. Pergunto,
O que é o homem para que o Senhor se lembre dele? Qual é quem é o filho dos homens, né, para que o Senhor venha visitá-lo? Aí ele dá a resposta: fizeste menor do que os anjos. Fizeste o homem menor do que os anjos. Contudo, coroaste de honra e de glória. Então, anjos estão posicionalmente mais elevados do que homens. Contudo, é uma questão só de posição. Porque na questão meritória, homens estão cobertos de honra e glória. Certo? Diga-se de passagem que há até mais um pouco do que os anjos. Né? Diga-se de passagem. Mas eu não vejo tanta diferença assim. Entendeu? Então, essa mesma passagem bíblica, ela está lá em Hebreus 2:7, fazendo uma referência da posição de Cristo e os anjos, certo? E a gente vê aqui nessa passagem bíblica que no sentido de posição, anjos, eles estão acima de homens. Os ensinamentos que os crentes têm controle sobre anjos é um ensinamento altamente falso, completamente falso. Os seguintes princípios bíblicos mostram que os anjos não obedecem a mandamentos humanos. A gente vai ver aqui alguns versículos bíblicos, né? Talvez os principais, que mostram que não existe anjo obedecendo ou sendo ativado por homens, né? Quando Moisés falou aos filhos de Israel, né, e esses clamaram ao Senhor, o Senhor ouviu a voz deles e enviou um anjo para tirar eles do Egito. Está escrito isso aonde? Números 20, verso 16. Os israelitas não comandaram anjos. Eles oraram a Deus e Deus aí enviou um anjo para libertá-los. Agora vamos para Sadraque, Mesaque e Abednego, que se recusaram a se curvar diante da imagem de Nabucodonosor. Lá em Daniel capítulo 3, verso 17 e verso 18, Deus, por sua infinita graça e misericórdia, né, ele enviou um anjo que livrou os servos dele da fornalha de fogo, né? E aí nós vemos também na passagem de Daniel 3 e 28 exatamente isso. Os três hebreus não convocaram o anjo do Senhor. Em nenhum momento eles oraram: mande anjo, Senhor. Eles não oraram. Foi Deus que enviou por sua misericórdia e graça. Deus que ordenou aos anjos. Os três hebreus não convocaram anjo do Senhor, mas Deus os enviou. Mais tarde, Deus enviou o seu anjo para libertar Daniel da boca dos leões. Isso está escrito no livro de Daniel, capítulo 6, verso 22. Então você vê também que Daniel não ora para que anjo nenhum chegue ali e feche a boca de leão. A igreja de Jerusalém orou por Pedro quando Pedro estava na prisão, Atos, capítulo 12, versículo 5. Quando Pedro foi liberto, ele deu testemunho. Aí ele diz o seguinte: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda expectativa do povo judeu, certo? Mas você vê que Pedro não diz: eu orei e o anjo veio. Assim, eu orei, anjo, vem aqui e tal. Então, se a gente for discorrer sobre isso, né, a gente vai ver que os anjos, eles estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Mas o fato deles estarem a serviço daqueles que vão herdar a salvação não significa dizer que aqueles que hão de herdar a salvação, eles têm poder e autoridade de ordenar o agir dos anjos, né? O trabalhar dos anjos. Não há um versículo que passe perto dessa ideia. Para você ter noção de como analfabeto bíblico são aqueles pastores que pregam ou ensinam essas coisas. Terrível demais isso aí, é um ensinamento horroroso. Por que é um ensinamento horroroso? Que beira o sacrilégio, certo? O que é sacrilégio? É a profanação do sagrado. Vamos aqui dizer, ao meu ver, o porquê que isso se constitui um sacrilégio. Vamos lá? Porque primeiro, essas pessoas, elas estão afirmando uma coisa que Deus não afirmou. Elas estão dizendo uma coisa que a Bíblia não diz. Segundo, em termos de agir, de proteger, de trabalhar, o reino espiritual da parte de Deus, ele não pode ser ordenado por homens. Não existe isso.
né? Eu ordeno a bênção, eu ordeno a maldição, eu ordeno isso ou eu ordeno aquilo. Tudo parte da soberania e misericórdia de Deus. E quando nós acreditamos que podemos ativar anjos, etc, e etc, olhe quanto, como a gente vai ter que passar por cima de algumas coisas. Eu vou pegar aqui 1 de João, né, para massacrar, para destronar, para desfazer, desprezar, abirrogar essa loucura toda aí desses caras. Vamos lá. Isso aqui eu não estou fazendo por soberba. Isso é porque chega a ser absurdo. Então vamos lá. Se você tem sua Bíblia aí, lá em 1 de João, capítulo 4, versículo 1, olha o que diz a Bíblia. Olha como ela já começa falando. Amados, não decretos a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procedem de Deus, porque porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, ele é de Deus. Mas aqui ele está fazendo um alerta sobre a questão dos espíritos enganadores que procedem desses falsos profetas, né? E aí, olha o que a Bíblia diz falando sobre o espírito do anticristo, certo? Verso 4. Filhinhos, vós sois de Deus, e tende os vencidos, né? Vencidos os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Está falando a respeito do espírito do anticristo, né? Do espírito do falso profeta. Mas aqui reside uma verdade poderosa. Qual é a verdade? É que maior é o que está em nós, certo? E o que é que está em nós? O Espírito de Deus. Então, quem é que protege o crente? O Espírito Santo. Quem é que fortalece o crente? O Espírito Santo. Quem é que inibe a ação do diabo contra o crente? O Espírito Santo. Então, por que razão eu tenho que estar ativando o anjo? Anjo, amarra esse demônio aí. Anjo, pega uma corda e amarra ele agora. E dá uma flechada nesse demônio. Não há base bíblica para isso, é um teatro. Certo? No capítulo 5 de 1 de João, capítulo 5, estou aqui com minha Bíblia, versículo 18. Olha o que diz. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus e não vive em pecado, antes aquele que nasce de Deus, o maligno não lhe toca. Certo? O diabo não toca em crente que é nascido de Deus. Certo? Então, versículo 19 diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Agora, desmistificando a questão de que tem pastores que ordenam assim: anjo, desça aqui agora e prenda aquele demônio, e o demônio de fato fica preso. Se não existe respaldo bíblico para dizer que podemos ativar anjos, e na prática homens ativam anjos e demônios obedecem, alguma coisa deve estar de errado aí, né? Então vamos ver. Eu vou ler 1 de Timóteo, capítulo 4, né? Diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores. Checkmate aqui. Guarde essa expressão. Para o diabo segurar a pessoa na ignorância, o diabo se submete a muitas coisas, porque ele é o pai da mentira, porque ele é enganador. E aqui a Bíblia está dizendo: cuidado com os espíritos enganadores, certo? E a ensino de demônios. Então, para sustentar a pessoa na ignorância, na falta do conhecimento, o diabo, claro, vai se submeter a ficar preso, a cair no chão, a dizer que nos olhos do pastor tem fogo, que na gravata ele não pode topar, que naquele objeto ele é sagrado. Tudo balela e mentira, só para sustentar o povo na ignorância da idolatria por aquele pastor, na ignorância de achar que os anjos de Deus são obedientes a homens, certo? Desfazendo assim da posição dos anjos,
desfazendo assim da condição do salvo em Cristo Jesus. Então o diabo vai fazer esse estardalhaço todo aí. E os pastores, claro, que vivem e dependem disso, ficam felizes na vida, né? Olha, o diabo não pode olhar nos meus olhos, o diabo não pode topar na minha gravata. Quando eu ordeno, a coisa acontece. Justamente por conta disso. Porque se não existe respaldo bíblico para ativação de anjos, para ativação do agir dos anjos, e mesmo assim homens conseguem ativar anjos, significa dizer que não tem anjo nenhum ali. O que tem ali é uma ação do diabo. Sem medo de ser feliz eu falo isso. E que você não caia nesse engano, porque você não precisa ativar anjos. Anjos trabalham ao seu favor pela ordem de Deus. Não devemos orar anjos, devemos orar a Deus em o nome de Jesus. E aí sim os anjos, seres maravilhosos e sublimes, estarão trabalhando em nosso favor. Fora disso é só loucura, balela, doidice, às vezes maconha estragada, coisa do tipo assim, tá certo? Deus abençoe.